Bom dia, amados e queridos irmãos. Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco nesse dia. A Bíblia diz: este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos nele. O domingo é o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morreu na cruz, mas a morte não pôde retê-lo, porque ao terceiro dia ressuscita dos mortos. Está agora vivo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. E a Bíblia Sagrada diz que um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Mas antes disso ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, porque quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Irmão, Jesus não veio condenar ninguém. A Bíblia diz que dele todos os profetas dão testemunho, e que através dele todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecado, e a gente sabe que é o pecado que nos separa de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, porque quem nele crê não é condenado. Aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a Bíblia diz que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E antes da sua ascensão ao céu, depois da sua ressurreição, ele deu uma ordem aos seus discípulos, ao nosso irmão Elias, ao nosso irmão Moisés, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É chamada a grande comissão, o ide do Senhor Jesus, pregar a palavra de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é a vida eterna, irmãos? Nós temos duas naturezas: a natureza terrena, porque do pó nós fomos formados e um dia ao pó voltaremos, mas nós temos também a natureza espiritual. Nós temos uma alma dentro de nós. Essa alma é imortal. O pó volta à terra como era, mas o espírito volta a Deus que o deu. E como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Salvo ou perdido? Liberto ou condenado? Hoje Jesus Cristo, ele é o nosso advogado diante do Pai. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: filhinhos, não pequeis, mas se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, é Jesus Cristo. Hoje ele se apresenta como nosso advogado. Ele se apresentou como propiciação pelos nossos pecados. Hoje se apresenta como nosso advogado, mas um dia ele voltará como juiz. E nós sabemos pelas leis que enquanto nós estamos nesse mundo, nós precisamos constituir um advogado para julgar nossas causas. E Jesus Cristo é o nosso advogado hoje. Por isso a palavra de Deus diz: filhinho, não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, e esse advogado é o Senhor Jesus Cristo. Veio para o que era seu, o mundo que ele criou, as pessoas que ele formou. Mas a Bíblia diz que os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Por isso, queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Portanto, se ouvir a sua voz, não endureça os seus corações, aceite o Senhor Jesus enquanto nós temos vida, porque ele falou assim: todo aquele que me confessar
diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, aquele que me negar, eu também negarei. Portanto, queridos e amados irmãos, queridos ouvintes, busque ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Posso orar por você? Alguém quer receber oração nessa hora? Alguém gostaria de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Nós queremos orar com você. Temos aqui o nosso irmão Elias, temos também o nosso irmão Diácono, evangelista Moisés. Se você quiser receber uma oração, onde você estiver aí, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu vou orar pela sua vida agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, louvado, engrandecido, glorificado, exaltado seja o teu santo nome para todos sempre. Nessa hora, Senhor nosso Deus, nós intercedemos em favor das autoridades constituídas, civis, eclesiásticas e militares, em favor da pessoa que agora parou um momento para orar conosco, Senhor. Visita esse coração, libera essa vida, transforma esta vida em nome do Senhor Jesus. Abençoa a nossa nação brasileira, abençoa as autoridades, abençoa o povo, abençoa o irmão e a irmã que está ouvindo essa palavra, e essa palavra que é viva e verdadeira, não volta vazia, possa encontrar guarida em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos a oportunidade hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe Moisés, Deus abençoe em nome de Jesus.